E é Copa do Mundo! Tá para começar a Copa do Mundo, a gente sabe disso, e agora no canal a gente vai aproveitar aí, faltando uma semaninha pro início da Copa do Mundo, para abertura dos jogos aí mais maravilhosos que a gente vai ver, jogos incríveis aí pela nossa frente. A gente tem aí a mudança do canal agora para falar sobre seleção brasileira e sobre Copa do Mundo no geral. A ideia agora, daqui para frente, é pelo menos um vídeo de pós-jogo da nossa seleção brasileira e tentar fazer alguns vídeos a mais aí durante a Copa e trazendo aí estatísticas, trazendo uma leitura de jogo das principais seleções. Vamos ver como que vai ser o andar da carruagem aí do nosso canal, mas por enquanto é isso, vamos falar de seleção brasileira. Lembrando que essa é a estreia da nossa parceria aí entre o canal Resenha do Doutor e o Tatu Conecta. Agora a gente tem Resenha do Tatu aqui, falar um pouquinho de futebol e abordar o futebol aqui dentro do canal do Tatu Conecta também. Então, sábado tem jogo do Brasil, jogo contra o Egito às 7 da noite, às 19 horas a gente tem Brasil e Egito. Seleção vai ser mudada a escalação de Carlo Ancelotti. Ele resolveu aí, a pedido também do elenco, tem que ser dito isso, o elenco também pediu algumas alterações aí para ele, para a seleção ser um pouco mais competitiva no meio de campo, para povoar um pouquinho mais o meio de campo. E com isso ele acatou e aceitou aí para fazer um teste nesse jogo contra o Egito para a gente ver qual é a resposta da seleção, como a seleção vai responder dentro de campo com uma formação diferente do que vem acontecendo desde que ele assumiu a seleção. O famoso 4-2-4 não vai aparecer nesse jogo, ou talvez apareça, mas de uma forma diferente. E a gente vai ter um aumento de um meio-campista que também joga aberto pela direita, que é o Lucas Paquetá. Vai ter mudança na defesa, mas enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso. Vamos falar sobre o jogo de sábado e a preparação do Brasil para a Copa do Mundo nesse vídeo. Bom, vamos ver o que pensa Carlo Ancelotti, as mudanças, ele que fez mudanças em todos os setores do campo para esse jogo, começando no gol, que vai se manter o Alisson, é o único, obviamente, pensando em linha defensiva. O Alisson vai ser mantido, é o nosso goleiro titular, é o goleiro titular da Copa do Mundo, a gente já sabe disso há muito tempo, é o melhor que a gente tem, beleza, fechou. Lateral direita, vai se manter o Wesley, lateral um pouco mais ofensivo. É, eu entendo o Wesley como um lateral que ataca muito mais, que ele tem mais essa função ofensiva do que defensiva que o Carlo muitas vezes pensa dos seus jogadores e que ele até gosta de ter uma linha defensiva um pouco mais forte, pensando de laterais que não avancem tanto, não agridam tanto seu adversário, mas o Wesley vai ser o titular da lateral direita nesse jogo contra o Egito. No miolo de zaga, a gente tem a volta de Marquinhos e Gabriel Magalhães, os dois zagueiros que estavam disputando a final da Champions. O Magalhães, pelo Arsenal, perdeu o pênalti, infelizmente. Tem um vídeo aí no canal falando sobre a final da Champions. E o Marquinhos, o atual campeão, atual bicampeão da Champions League, atual campeão francês. Voltam os dois titulares que a gente já sabia que seriam os titulares na nossa zaga da seleção brasileira, e é o que pensa o Ancelotti para a Copa do Mundo, são os dois zagueiros titulares. Voltam, gosto muito mais do que a dupla que atuou contra o Panamá. Na lateral esquerda, a gente tem o Douglas Santos, que vai ser o titular nesse jogo. Talvez o Carlo não tenha gostado tanto da atuação do Alexandre no jogo contra o Panamá, muito apagado, não gostei do que ele fez, não gostei dele em campo. Pense que no jogo contra o Egito a gente vai jogar contra uma seleção mais forte, uma seleção que está na Copa do Mundo, uma seleção que é melhor ranqueada e que é muito mais forte do que o Panamá. O Panamá também está na Copa, a gente sabe disso. Calma, não esqueci que o Panamá está na Copa. Mas a seleção egípcia é mais forte, tem mais time, tem jogadores mais conhecidos, jogadores que jogam em ligas maiores. Então a tendência é de ser um jogo mais difícil. Não que a gente tenha medo de enfrentar o Egito, pelo contrário, para mim o Brasil tem que ganhar e tem que ganhar bem, ganhar com vantagem, mas ainda assim é um jogo difícil, é um jogo um pouco mais complicado que foi contra o Panamá. É uma seleção que vai atacar mais. O Douglas Santos é um lateral defensivo, do jeito que eu estava falando, que o Carlo gosta, vai ter esse lateral que faz a função bem melhor defensivamente. O Douglas Santos não é um lateral ofensivo, não vai agredir a linha de fundo, fazer cruzamento, finalizar a jogada, mas é um jogador que vai agregar muito defensivamente falando, não é o
perfil que eu gosto, mas é o que pensa o nosso técnico italiano e é o jogador que vai para campo. Talvez, dependendo da atuação dele, eu acredito que ele possa até ganhar a posição e ser o titular da Copa do Mundo. E para mim, essa dos convocados, esses quatro são as melhores opções que a gente tem de linha defensiva. Para mim, na minha visão, é o que eu iria. Eu, Giovanni, colocaria esses quatro de linha defensiva para a Copa do Mundo. Pelo menos é a minha convicção de futebol. No meio de campo, se mantendo com Casemiro e Bruno Guimarães, que são os titulares da posição, não tem o que contestar, são os dois melhores meio-campistas ali de contenção que a gente tem. O Bruno Guimarães que avança um pouco mais, ataca um pouquinho mais que o Casemiro. O Casemiro que tem muito elemento de surpresa de pisar na área muitas vezes, principalmente em bola parada, ele aparece muito forte de cabeça o Casemiro, então ele vai ser o titular da Copa do Mundo, os dois vão ser os titulares da Copa do Mundo no meio de campo, e aí agora daqui para frente que vem a novidade. Vai entrar Lucas Paquetá para preencher um pouquinho mais esse meio de campo, mas ele também pode avançar e fazer a meia direita, ele também pode atacar mais pelo lado direito. Então é uma alternativa, dá para o Carlo Ancelotti mexer nisso durante o jogo, dá para ele conseguir alternar as coisas, alternar as posições dele durante a partida. Eu acho isso muito válido, acho isso muito interessante. Eu gosto dessa opção de Lucas Paquetá também para fazer, para ser meio que um coringa nessa função de ataque, onde ele pode flutuar bastante. Lá na frente, já pensando nos três homens de frente, a gente vai ter Rafinha pela direita, Vini Júnior na esquerda e Igor Thiago de centroavante. Eu gosto da opção do Igor Thiago, eu gosto do Igor Thiago, eu acho ele muito bom. Mas é isso, é um centroavante mais fixo, não que ele seja totalmente fixo e totalmente parado, ele tem uma boa movimentação, mas ele não é tão móvel e a ponto de sair da área, mas ele tem uma movimentação interessante e ele é muito forte fisicamente, muito forte no jogo aéreo, vai agregar muito. Eu gosto e eu gosto muito da convocação do Igor Thiago. Eu acho que ele tem muito a agregar nessa seleção. Eu gosto da opção que fez o Ancelotti de levar ele e não à toa ele foi aí o vice-artilheiro da Premier League com um time muito fraco, que é o Brentford. Provavelmente depois da Copa, ele vai receber propostas maiores, vai receber proposta de times mais fortes, times de primeiro ou segundo escalão, que não é o caso do Brentford. Eu acredito que ele não fique no Brentford para o restante para a próxima temporada. Então é isso, a gente tem alterações interessantes. Eu quero muito ver como essa seleção vai se comportar dentro de campo. Estou curioso para ver isso. Vai ser um jogo muito bom, vai ser um jogo que vai ser bom para a gente poder analisar e ver o que pensa o Ancelotti para a Copa do Mundo. Pensando que jogando contra seleções mais fracas como o Panamá, você consegue liberar mais o time, você consegue deixar um time bem mais ofensivo, entrar com o 4-2-4 que ele gosta e que ele usa desde o começo, e contra seleções que podem te oferecer um risco, podem te oferecer algum perigo um pouco maior, que é o caso do Egito, você consegue entrar com um time um pouco mais forte no meio de campo, consegue ter um domínio um pouco mais da posse de bola ali no meio de campo, onde que se ganha o jogo, onde você consegue ganhar território, você consegue dominar a partida, você precisa ter um meio de campo forte. E isso a gente consegue ter nessa seleção com a entrada do Lucas Paquetá. Eu gosto dessa opção. E pensando que a gente tem também a opção do Danilo para essa função que está fazendo o Lucas Paquetá. É um cara que pode fazer todas as funções de meio de campo. Eu sou muito fã do Danilo. Não o Danilo zagueiro, o Danilo lateral direito. Fã do Danilo meio campista que joga no Botafogo. Cara, para mim ele é fantástico, ele é muito polivalente. E a partida que ele fez contra o Panamá, ele foi muito bem, ele entrou muito bem no jogo. E no último amistoso, antes da convocação, também foi onde ele ganhou a convocação dele, onde ele conseguiu cavar a vaga dele, porque ele foi muito bem naquela partida. Então, para mim, o Danilo é um coringa muito forte que a gente tem nesse meio de campo. Tá, para mim, aí, tranquilamente, dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro hoje. E ele tem condições de brigar e de ganhar a sua vaga no time titular. Mas, no geral, hoje o Paquetá está um passo à frente, porque o Ancelotti gosta muito mais do Paquetá, conhece o Paquetá há mais tempo, já está mais acostumado, mais habituado com ele. Então, é uma alternativa que o Ancelotti gosta, e eu entendo a opção do Paquetá para tentar povoar esse meio de campo, concordo, e como eu disse, eu gosto dessa opção. E agora a gente tem esse amistoso, como eu disse no começo do vídeo, sábado, agora às 7 horas contra o Egito, é o último amistoso
preparatório para a Copa do Mundo. Depois disso, já é Copa. Depois desse jogo, a gente já tem a Copa do Mundo começando. Neymar não vai viajar. O time está em Nova York e o amistoso vai ser em Cleveland, que é outra cidade dos Estados Unidos. A delegação toda vai viajar, menos o Neymar, que ainda está se recuperando, está fazendo fisioterapia 3 vezes por dia, então ele ficará no hotel e fazendo a preparação, não viaja com a equipe. E depois disso, começo da Copa do Mundo, semana que vem, dia 13, fui olhar a data que eu não lembro de cabeça, dia 13 contra Marrocos, às 7 horas também a estreia do Brasil contra a seleção de Marrocos. É o jogo mais difícil do grupo, na minha visão, mas aí a gente troca uma ideia depois sobre isso. Mas para mim, esse jogo contra Marrocos é o mais difícil, é a seleção que oferece um pouco mais de perigo, é a seleção semifinalista da última Copa. Enfim, a seleção de Marrocos, ela é chata, mas o Brasil tem condições de vencer também a seleção de Marrocos. Mas eu quero muito pautar minha análise para início de Copa do Mundo desse amistoso. Eu acho que vai ser um amistoso muito interessante, pensando que tem uma seleção forte do outro lado, tem uma seleção competente do outro lado e que pode oferecer bastante perigo, mais do que o Panamá. Lembrando que no jogo contra o Panamá a gente estava com a linha defensiva praticamente toda reserva, os dois zagueiros eram reservas e, para mim, os dois gols que o Brasil sofreu eram bolas que não ponho na conta do goleiro. Uma falta que desviou, e, cara, o desvio não tem o que fazer, desvio mata o goleiro. O Alisson já estava indo para fazer defesa. A bola desviou, foi pro outro lado. Ele não tinha, não dá tempo, não tem, é humanamente impossível você fazer, você conseguir mudar esse lado tão rápido para fazer a defesa. E o segundo gol que o Ederson tomou também, para mim, zero culpa do Ederson, um baita de uma finalização, um baita de um chute, e foi realmente um golaço. Era uma bola indefensável. Ali é o famoso joga-luva goleirão. Então, eu não ponho a culpa nos gols que o Brasil sofreu contra o Panamá, mas não pode dar o espaço. O primeiro gol foi de falta, tá, gente? Então, assim, a falta não tem o que fazer. Tem que tomar cuidado para não fazer a falta. Mas o segundo gol poderia ter sido evitado se o Brasil tivesse uma marcação um pouco mais firme, um pouco mais próxima da jogada e não desse o espaço para finalização. Ali foi erro de espaço para finalizar. Deram muito espaço, o cara abriu um chute, acertou um chute de rara felicidade, fez um golaço. Então precisa tomar cuidado com isso, de dar espaço. As seleções hoje têm jogadores muito fortes de chute de fora da área. No geral, o futebol, se você não arruma espaço, tem que chutar de longe, e a seleção do Panamá aproveitou isso. Então precisa tomar cuidado nisso com o Egito. O Salah tem um baita de um chute, a gente sabe disso. Então precisa tomar cuidado. A seleção do Egito é mais forte que o Panamá, mas eu espero que o Brasil vença e vença bem, vença com tranquilidade, até pensando em conseguir preservar a sua defesa, de ser uma defesa mais sólida com os jogadores titulares lá atrás. E por outro lado, a gente também espera não perder nenhum jogador nesse amistoso. Tem muito jogador ainda se machucando nos amistosos, então precisa tomar cuidado, a gente não pode perder jogador, porque é isso, a gente tem os melhores vão estar em campo nesse jogo contra o Egito. E para mim tem grande chance de ser a seleção final, de ser o time final para a Copa do Mundo, tirando o Igor Thiago, que eu acho que ainda corre por fora. Eu acho que ele ainda não é o favorito para ser o titular, mas dependendo de como for esse jogo contra o Egito, não me surpreenderia dele ganhar a posição, porque é o que todo mundo sempre fala, os jogadores falam muito isso, que a posição se ganha no campo. E se o Igor Thiago fizer um bom jogo, do mesmo jeito que ele entrou bem contra o Panamá, ele tem chance de ganhar titularidade ali na frente pela seleção brasileira. E então é isso. Aquele abraço, deixa o like, comenta, se inscreve no canal e vamos trocar ideia sobre Copa do Mundo. Ansioso e com a expectativa lá em cima pro Hexa, que vem o Hexa do Brasil. Eu não aguento mais ficar na espera desde 2002 sem ganhar um título. Tamo junto, rapaziada. É nóis.